Bom dia, me chamo Isabela Valente, da turma 3 do ProF Polo UFAM. Apresento meu mapa mental, que conecta aí os assuntos discorridos ao longo dessas 7 semanas de conteúdo, né? Tirando as semanas de recuperação. Bom, dentro da disciplina Problemática de Educação Física, foi nossa primeira disciplina, é, o primeiro, a primeira problemática aí que ela trouxe foi especificamente sobre o abandono docente, que já foi um tema bem pertinente na nossa área de logo de cara. Esse conteúdo, esse texto, né, que abordou essa semana, o conteúdo, ele é, descreve os tipos de atuações docentes, principais formas de atuações docentes, que são basicamente resumidas em práticas tradicionais, aqueles professores que apresentam práticas é, esportivizadas, principalmente, e tornam sua aula como uma questão de alto rendimento, né? É, dando ênfase àqueles alunos com mais habilidade e menos importância àqueles com menos habilidade. Tem o professor também rola a bola, aquele que é, realmente não investe na sua prática pedagógica, e tornando-a totalmente abandonada. Aquele professor que simplesmente libera a bola para os alunos jogarem e simplesmente cuida de observar os materiais de aula, como as bolas, os cones, e nem sequer monta uma intervenção didática para suas aulas. E tem aqueles docentes, em sua minoria, né, que possuem as práticas inovadoras, que compõem aí a renovação da disciplina, né, que veio com a nova roupagem a partir da década aí de 80. O texto ele também tenta descrever, né, buscar a origem dessas atuações. Então, vamos lá. Algumas das possibilidades foram o processo de transformação da área, que envolve aí justamente essa renovação a partir dos anos 80, que tirou o chão de muitos profissionais que atuavam principalmente nas práticas tradicionais. E nesse contexto, eles até poderiam até se considerar ideais, né, para o momento. Porém, com essa nova transformação que ressignificou toda a educação física, isso simplesmente tirou o chão deles por, por passar a não valer mais como adequado aquilo que eles consideravam a vida toda como adequado, até mesmo aprenderam na faculdade dessa forma, por exemplo. Também tem as condições de trabalho, onde o professor tem pouco incentivo, tanto de material didático, quanto de espaço, muitas vezes, questão do salário, tempo de jornada de trabalho, entre muitas outras coisas. Também temos aí a cultura escolar, né? Que eu vou já voltar para ela, onde ela vai ter mais três aí, é, raízes, vamos dizer assim, e tem as disposições sociais, ou seja, aquele profissional que não muda a sua atuação justamente por uma questão até mesmo social. O que será que esse profissional passou ao longo de sua vida? Será que, de modo geral, na sua vida profissional, social, acadêmica, familiar, ele teve estímulo suficiente para se abrir a novas possibilidades, a novas propostas em relação a vários aspectos da vida dele? Então, alguém que, de modo geral, não passa por essas situações, né, ao longo de sua vida, dentro do âmbito profissional, ela vai ser pouco aberta também a novas propostas, diferente daqueles outros que, ao longo de toda a sua vida, seja escolar, acadêmica, familiar, tem mais a abertura para novos conteúdos, novas coisas. E hoje, né, se abriram para a renovação da disciplina de educação física. Voltando à cultura escolar,
né? Essa cultura escolar, ela se resume aí em outras três vertentes. Por exemplo, a invisibilidade da disciplina dentro da cultura escolar, pois não, não, não valoriza a disciplina da forma que deveria. Muitas vezes, até mesmo por parte do corpo administrativo da escola, pedagógico também, eles nem sequer sabem, idealmente, o que deve ser dado na disciplina de educação física. Logo, né, não cobram da forma que deveriam. Aqueles profissionais, por exemplo, são rola-bola, certo? Questão do caráter funcional também. Pode ser muito funcional, como o nome fala, que o profissional rola-bola que está lá sempre disponível a juntar turmas, né? Ocupar turmas que estão sem aula, ajudar o corpo administrativo com outras coisas, sendo que na sua prática pedagógica ele falta muito a oferecer e não é cobrado por isso. Enquanto que aquele profissional que possui práticas inovadoras, ao mesmo tempo é aquele considerado chato porque não, entre aspas, ajuda a escola, né? Não junta turmas, não ocupa tempo de alunos, etc. Também tem a questão da hierarquia dos saberes, onde claramente a educação física é como se fosse considerada muito inferior a tantas outras disciplinas, né? Então, passando por abandono docente, a segunda temática foi sobre a questão da relação entre teoria e prática, onde o texto apresentou aí o modelo tradicional de ensino, que está muito relacionado à prática tradicional da primeira temática. E, novamente, fala daquele modelo esportivista, né, onde o professor enfatiza o alto rendimento, os alunos habilidosos e dá pouca atenção àqueles menos habilidosos. E também tem a questão do movimento renovador, onde também ele já dá atenção ao não só o saber fazer, mas saber sobre o fazer. Aqui no modelo tradicional não se dá importância, né? A importância é totalmente na prática, no saber fazer. Então, o movimento renovador ele traz uma ressignificação sobre a importância de realizar tais movimentos, né? Por quê? Então, está muito relacionado ao conteúdo conceitual daquilo. Com alguns documentos, né, tipo PCN, BNCC, por exemplo, isso pode ter, isso trouxe uma valorização desse movimento renovador, onde traz consigo muitos conteúdos conceituais, né, e ajuda aí nessa renovação da disciplina, pautada mais ainda no saber sobre o fazer e sobre o fazer ao mesmo tempo. Porém, muitas mais interpretações são feitas, pois muitos críticos, né, quer dizer, pessoas que não compreendem da forma correta, podem dizer que essas pessoas criticam a prática da educação física, sendo que, na verdade, a busca é pela ressignificação dessa prática, né? Não simplesmente a prática por fazer. E, inclusive, na questão do esporte, pessoas que têm pouco conhecimento adequado sobre essa renovação podem dizer que a crítica, né, sobre o esporte é muito maior, coisa que poderia ir contra o esporte, sendo que, na verdade, é questão de ressignificar o esporte também e incluir todos os outros conteúdos da cultura corporal, mas não só por fazer, sempre envolvendo a questão conceitual, certo? Então, entre o fazer e sobre o fazer, a problemática maior desse tema é justamente a deficiência que muitos profissionais têm entre relacionar, né,
a questão, entre aspas, teórica e a questão prática, ou seja, o conteúdo conceitual do procedimental. Então, muitos dos documentos que trazem propostas, conceitos e objetivos, muitos profissionais não conseguem fazer essa relação com uma prática. Então, na sala de aula acabam dando o conteúdo teórico e na prática um conteúdo realmente prático, sem fazer a inter-relação entre eles, né? Quando não é isso, ocorre muitas vezes a supervalorização sobre o fazer. Ou seja, aqueles profissionais que estão abrindo mão aí totalmente das aulas práticas para focar em aulas teóricas. E aí o texto também traz algumas possibilidades de por que isso pode acontecer. Por que pode acontecer essa ou falta de capacidade de relacionar, né, o fazer e o sobre fazer, ou supervalorizar o sobre fazer. Que é, por exemplo, justamente a falta de conhecimento, né, e a falta de busca sobre o conhecimento. A questão de ver que na sala de aula os alunos dão menos trabalho. A questão de aproveitar que não possui, por exemplo, o material adequado, o espaço adequado. Então, vamos fazer aqui na sala mesmo. E também até mesmo a possibilidade de corroborar, a elevar a disciplina a um status de realmente uma disciplina e não uma simples prática recreativa como é considerado por muitos, né? Então essa questão mais teórica pode trazer aos olhos de muito a equivalência da educação física a outras disciplinas de sala de aula, que também seria um equívoco, né? A próxima semana nos trouxe aí questões sobre os aspectos legais da educação física escolar. E, intrinsecamente, né, até mesmo uma pequena, média, grande desvalorização dentro da própria legislação, né, em relação à disciplina. A LDB de 61 e de 71, né, principalmente a de 61, primeiramente, ela traz aí algumas regras sobre a facultatividade da educação física. Por exemplo, a educação física se torna obrigatória a todo o nível básico, né, até os alunos de 18 anos de idade. Para o restante é facultativo. Mais tarde, na LDB de 71, aqueles alunos que trabalham ao longo do dia, né, estudam à noite, aí eles se tornam facultativos de educação física. Aqueles que também têm atividades militares não precisam mais realizar, e aqueles alunos também que têm doenças infecciosas, que está composto no decreto de 69. E aí a concepção sobre tudo isso que está no texto é que, por exemplo, por que aquele aluno que trabalha durante o dia não precisa fazer educação física? Será porque há uma transferência da capacidade física e da manutenção do físico que, durante a escola, é responsabilidade, né, da educação física, mas agora que esse aluno está ingressado no mercado de trabalho, isso se torna responsabilidade do trabalho. Então, ele não precisa mais realizar essa prática. Aquele aluno que está em exercício militar, ele já realiza atividades físicas demais para se submeter às atividades físicas da educação física. E aí entra outra concepção da educação física equivocada, onde é simplesmente uma atividade física mesmo. Não se considera a questão conceitual muito mais significativa em torno do movimento, né? E o decreto de 69, que fala sobre a questão da dispensa dos alunos com doenças contagiosas, infecciosas, etc. Na LDB de 96, né, ela
torna obrigatório a todos os alunos do ensino básico, inclusive o ensino noturno, porém facultativo aqueles também que estudam ao longo do dia, têm serviços militares, etc. E a LDB de 96 ela traz muito mais liberdade às escolas através do projeto político pedagógico. Ou seja, essas escolas elas ficam, elas têm total liberdade de escolher quantas aulas de educação física tem por semana, quantas horas, se vai possibilitar isso no turno noturno, né? Então, ela dá muito mais liberdade às escolas por conta do documento do projeto político pedagógico. No ensino noturno, né, é muito mais delicado, pois a mesma legislação que obriga também torna facultativo. Isso em torno de um pensamento que desconsidera a educação física como algo essencial, que não seja apenas uma prática física, certo? Além de tudo isso que realmente compõe a educação física, e seria ideal, principalmente aqueles alunos que estudam à noite. Só que isso não é levado em consideração. Bom, após a LDB de 96, houve aí o que o texto considerou como um retrocesso, né? Em 2003, uma pequena lei que retorna aí as facultatividades. A pessoa que trabalha ao longo do dia realiza atividades militares, a mulher que está grávida, enfim. Só que a diferença é que o que é facultado apenas dentro desses casos para o ensino noturno agora é levado a todos os horários. Então, qualquer aluno que possa se incluir dentro dessas questões, pela lei, pode, não precisa realizar a educação física escolar. Por conta disso, a questão das dispensas nas aulas de educação física acabam sendo muito grandes. Mas provavelmente isso pode ser resolvido ou minimizado por uma questão de interpretação, né? Por exemplo, no decreto de 1969, que diz que alunos com doenças infecciosas não precisam frequentar, né, a escola, isso não é voltado apenas para a matéria de educação física. Da mesma forma que ele não pode frequentar as outras disciplinas. Porém, isso não vai isentá-lo de atividades teóricas, né, remotas, vamos dizer assim, ou domiciliares, nem avaliações da forma correta, coisa que acaba acontecendo na educação física, onde esses alunos que são dispensados acabam sem nenhuma forma de avaliação, nem outra forma de compensação. Além do mais, outros alunos que não se encaixam nessa questão de doenças, né, elas muitas vezes são dispensadas, precisam ser dispensadas apenas da parte prática. E algumas práticas, não todas, né? Dependendo muito do seu caso. Porém, outras coisas podem ser feitas para avaliá-los, para incluí-los nas aulas. O que acontece é simplesmente uma dispensa total. E o texto fala aí de algumas pequenas soluções, como no caso de abranger aí uma avaliação mais criteriosa para essas dispensas, né? Avaliar corretamente a problemática do aluno, que ele apresenta, o que ele não pode realmente realizar na prática, outras coisas para compensar essa ausência, né, na prática. Enfim, mas de qualquer forma ele deve sim estar presente na aula de educação física, a não ser aquele aluno que realmente se encaixa no decreto de 1969, sendo que não se encaixa apenas na disciplina de educação física, certo? Após os aspectos legais da educação física,
a disciplina trouxe o conteúdo de dificuldades relacionadas ao ensino de esportes. E aí tem muita relação com a questão do esporte, do modelo esportivista tradicional. Portanto, eu fiz aqui a ligação, né? Vamos lá. Então, o texto traz de volta o aspecto do modelo esportivista, né, que novamente é aquele centrado no alto rendimento, voltado a competições escolares. Então, o professor utiliza suas aulas como um espaço de treinamento, né? Consequentemente, ele vai dar atenção àqueles que servem para esse treinamento, para aquelas competições, ou seja, aqueles mais habilidosos. Enquanto os menos habilidosos, né, sei lá, ficam quase realizando qualquer outras atividades, enfim. Existem até aqueles momentos, aquelas formas que aquelas formas de atuação que o professor avalia o aluno mais habilidoso por essa forma, enquanto que o menos habilidoso, ele simplesmente passa um trabalho para compensar a nota. E aí o texto traz o esporte nas abordagens renovadoras, né? Eu cito ali na segunda temática. Então, o esporte nas abordagens renovadoras, ele também está relacionado com a questão do sobre o fazer, não somente o fazer, porque o esporte ele tem muito a ensinar em questão de valores, questão de socioemocionais. Então, o esporte dentro dessas abordagens renovadoras, ele não é tecnicista, né? Não visa somente o alto rendimento, o ensino de técnicas e formas ideais de execução, mas sim aquilo que está em torno do esporte, aquilo que o aluno pode aprender com ele, com os valores e também a sua essência, né? Ou seja, aí entra também o lúdico. Inclusive, o texto, ele cita no momento a questão de priorizar o desempenho ótimo, que é aquele desempenho melhor desempenho para cada indivíduo, de forma individual, como eu falei, né? Ou seja, cada um vai ter o seu melhor desempenho e não devemos generalizar que todos tenham o desempenho mais adequado para um esporte, por exemplo, de alto rendimento. E aí, entra-se também equívocos já citados no conteúdo anterior aqui, em relação de teoria e prática. Equívocos esses onde defensores, né, do ensino do esporte tratam como se essa renovação fosse uma crítica contra esse conteúdo, de forma que iria contra ao esporte ou ensino de técnica, né? Sendo que na verdade não. O que se defende é a retirada da hegemonia do esporte, né, como conteúdo, ou seja, tratar outros conteúdos além do esporte, mas assim como o esporte é importante tanto quanto os outros, este deve ser tratado e lidado de uma forma totalmente diferente, como é lidado majoritariamente hoje em dia, de forma tecnicista, enfim. E agora, sobre o panorama atual. E como está sendo feito esse traço pelo esporte, mesmo após a apresentação de abordagens renovadoras, enfim, né, toda essa repaginação, né, da disciplina. O fato é que ainda o esporte
é quase hegemônico na maioria das escolas, né? Sendo aí o conteúdo mais ministrado, talvez porque foi mais enfatizado na formação dos professores, ou até mesmo na formação escolar, né? Além disso, o ensino de esporte é limitado a praticamente 4 categorias aí, ao longo de toda a vida escolar, que é basicamente o basquete, o futsal, handebol e o vôlei, né? E além da queimada aí, que não é oficialmente um esporte, mas também se inclui. O fato é que o panorama atual apresenta aí documentos, né, que apoiam a disciplina e a mudança na forma de tratar a disciplina. Porém, o texto ele fala que estagiários que atuaram dentro de escola, né, verificando a atuação de outros professores, assim como outras pesquisas, mostram que essa hegemonia continua acontecendo. E aí, talvez algumas coisas sejam motivadoras desse cenário. O texto fala que uma das maiores dificuldades, sem dúvida, é o distanciamento do professor entre uma formação continuada, ou seja, uma atualização desses saberes em relação ao esporte. Sobre o esporte, outras duas questões. O porquê ensinar e o que ensinar? Bom, questão do porquê ensinar, porque ensinar é que o esporte ele trata também da cultura corporal, como outros conteúdos também. Então, ele é um fenômeno, né, sociocultural, carrega cultura de muitos povos, história, então ele é de essencial importância a ser ministrado. E também a questão dos valores que o esporte traz. Ele pode ser um integrador muito importante para os alunos, integrador de valores, de competências socioemocionais, cooperação, saber ganhar, saber perder, enfim, é indiscutível a importância do seu ensino na escola. E agora, o que ensinar? O texto ele discute muito fortemente de que forma deve ser, deve ser posto esse conteúdo, né? E aí ele sintetiza aí que é essencial, né, haver critérios, novos critérios de escolha de quais conteúdos dentro do esporte ministrar, para sair daquela mesmice de basquete, vôlei, futsal, né, handebol, mas se envolver outros esportes que os alunos não teriam capacidade de ter contato fora desse contexto aí escolar, que serve justamente para apresentar outras realidades, né? Então, por que não com os esportes? Bom, após esse conteúdo, o próximo foi voltado para a questão de gênero na educação física escolar. O texto ele foi bem agregador, né, a essa questão. Ele sintetiza muitas coisas importantes, como por exemplo, ele traz primeiramente aí o conceito de gênero, sexo e orientação sexual, né? Definindo aí cada um desses e trazendo o motivo de por que saber disso, né? Deixando bem claro que é importante que o professor se aproprie desses conceitos para ser capaz de reconhecer no aluno e respeitar, não tratar isso com uma possível certa estranheza, né? Mas é essencial para compor o respeito e a democracia dentro da aula. Voltar para essa questão de gênero, sexo e orientação sexual. Outra grande questão e problemática são as aulas mistas de educação física. Muitos professores defendem, né,
essas aulas por conta, justificando-se especificamente em questões biologicistas. Ou seja, os meninos eles vão ter capacidades físicas muito superiores, né? Vamos dizer assim, diferentes das meninas, por questões biológicas. Então, certas atividades não daria para fazer. Porém, o texto deixa claro que o professor não tem como controlar a composição, né, de gênero dentro de suas aulas, mas ele tem toda a autonomia de decidir o que vai ser feito. Então, talvez falte aí uma reflexão correta sobre uma forma de integrar, né, meninos e meninas dentro das aulas. Essa questão do biologicista, ela não deve ser unicamente o único critério para definir a composição da educação física. Por exemplo, não deve ser um critério para querer definir que as aulas sejam mistas. Por exemplo, até porque essa questão de superioridade, de habilidades motoras, é muito voltada para uma construção cultural, segundo o texto, onde meninos são desde novos submetidos a atividade física, seja jogando bola, brincando, de qualquer forma, atividades bem ativas, né, que vão desenvolver naturalmente habilidades motoras. Enquanto meninos não têm, muitas vezes, essa igualdade, certo? São submetidas a atividades mais passivas, né, como boneca, casinha, enfim. E é justamente nas aulas que deve haver essa integração, essa equidade de gênero, né? Atividades que possam ser divididas por ambos os sexos de forma igualitária e também trazendo essa consciência de equidade. Ou seja, o texto ele também traz a questão do desenvolvimento moral, né, dos alunos, a maturidade moral, justamente com essa convivência entre meninos e meninas. Então, isso, o que muitos professores querem usar como justificativa para separar, deve ser exatamente o principal fator de união entre os sexos. E, com isso, mudar muitas questões fora da escola, ligadas a diferenças de gênero. Então, o texto ele traz algumas alternativas didáticas, né, para possibilitar aí essa equidade, essa integridade dentro da aula de educação física. E aí ele defende que as atividades principalmente devem agir sobre a sensibilização e sobre situações inclusivas. Sensibilização na questão de trazer atividades que desenvolvam reflexão nos alunos. Reflexão sobre essa igualdade ou desigualdade que ocorre, certo? A partir dessa reflexão e verificação da realidade, vai haver essa sensibilização, vai mexer nos alunos, né? E, consequentemente, buscar, eles mesmos vão ser alterados por isso e buscar melhorar, né? Melhor ainda com a intervenção do professor, juntamente com situações inclusivas, né? Que tragam aí atividades propostas que incluem sem nenhum problema ambos os sexos, sem enfatizar as diferenças motoras ou diferenças biológicas entre os alunos. E a ideia é fazer com que os próprios alunos desenvolvam essas situações. Por exemplo, jogos, né, onde haja a alteração de regras que também facilite aí a atuação de meninos, né, ou meninos aí que não costumam também jogar com outros meninos, enfim. A próxima temática, né, foi voltada para a indisciplina e afastamento discente.
muito pertinentes também. Por exemplo, as questões que mais abrangem aí dentro dessa temática são principalmente o afastamento dos discentes e a sua indisciplina. E aí, o texto dessa temática trouxe possíveis motivações também para esse afastamento, para essa indisciplina. No caso do afastamento, né, a gente tem aí, ao longo de toda a vida escolar, e que vai ser principalmente refletido nos anos finais, e que justifica que no início da vida escolar, a matéria favorita dos alunos é a educação física, enquanto que nos anos finais, muitos alunos se distanciam da mesma, né? Sendo que os motivos que podem envolver isso são, principalmente, ao longo dos anos, a repetição de conteúdos, que também está relacionado à parte esportivista, né? E hegemonia dos mesmos conteúdos, que são sempre basquete, futsal, vôlei, handebol. Então, esses mesmos conteúdos ao longo de toda a vida escolar, sem sequer uma espécie de progressão ou de variação. Então, com tanto tempo dentro dessa mesma proposta, os alunos vão criando, cultivando mais interesse na disciplina. Certo? Outra coisa também tem totalmente relacionado a método tradicional, né? O insucesso e a exclusão nas aulas. Sempre paralelo ao conteúdo dos esportes, né? A hegemonia do esporte e essa repetição vem acompanhada da valorização daqueles alunos mais habilidosos, onde os menos habilidosos acabam ficando de lado, ou até mesmo, entre aspas, passando vergonha em relação àqueles que têm mais habilidade. Isso daí acaba também afastando, pois quando não há estímulos, né, para continuar ou para melhorar, o aluno se afasta, não tem vontade de melhorar no que, e também quando ele acaba por participar e, por falta de habilidade, acaba estressando, por exemplo, aqueles alunos mais habilidosos. E não há uma intervenção do próprio professor. Então, isso também é um grande agravante do afastamento docente. O outro fator é a indisciplina. E aí, nessa parte, o texto traz uma discussão bem interessante. Primeiro põe em questão o que seria indisciplina, né? E o que motiva essa disciplina. Porque essa é uma problemática que também não abrange somente a disciplina de educação física. A questão de ter alunos que muitas vezes desrespeitam o professor, não fazem o que se pede para o melhor funcionamento da aula. Isso pode cometer professores de todas as disciplinas. Porém, a origem dessa disciplina, segundo uma citação no texto, está no produto da revolta contra as normas, né? Então, de tanto se repetir essas normas, acabam se rebelando contra elas, se revoltando e não executando. Então, a questão aí está na justificativa dessas normas. Por que se deve fazer, né? E não só o que fazer. Né? Então, isso deve ser a proposta que seja constantemente enfatizado nas aulas. Fazer com que os alunos entendam o motivo daquilo acresce, inclusive, na moral dos mesmos. Podendo ajudar aí na redução da disciplina docente. E aí, a problematização, né, desses, desses tópicos. Como eu já havia falado, a questão toda seria o desenvolvimento de valores, né, principalmente voltado para a questão de disciplina. Então, trazer atividades que desenvolvam esses valores,
como, por exemplo, os esportes, né? O esporte na abordagem renovadora, ele desenvolve muito os valores. Inclusive, o texto ele traz uma proposta de esportes, onde os alunos desenvolvem as regras, discutem as regras e jogam, né? Entre outros conteúdos também que têm a sua contribuição para dar em valores. E a questão do constante incentivo, inclusão e diversificação da aula. Isso daí também está diretamente relacionado à questão de situações inclusivas na parte do conteúdo de questões de gênero e também não deixa de estar relacionado na parte do ensino de esportes, né? O importante é sempre estimular o aluno, tornar a aula inclusiva e diversificada, né? Então, limpando aí essa ideia de que a educação física se trata sempre dos mesmos conteúdos ao longo dos anos, né? Que exclui aqueles alunos menos habilidosos e não incentiva os mesmos a melhorarem. Então, isso deve ser principalmente alterado para tentar mudar o cenário do afastamento da disciplina discente. Por último, foi a última temática da disciplina, antes das semanas de recuperações, foram os temas geradores, que eu coloquei intencionalmente bem aqui no meio, estando ligado a todas as outras, pois é uma temática que foi constantemente vivenciada ao longo da disciplina. A questão dos temas geradores, né? Problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos. Então, ao longo de todas essas outras temáticas aqui, nós, de certa forma, discutimos temas geradores. A temática em si, ela fala sobre uma nova forma de abordar, né, com os alunos, trazer temas geradores para desenvolver aí a sua criticidade, né, seu pensamento sobre a realidade, a fim de alterar essa realidade em torno deles, né? Então, ele traz aí todas essas questões interligadas, como as reflexões sobre o ato de educar, né? E a questão da codificação e descodificação, que se trata de temas geradores, ele traz um tema, né? E aí a ideia é dissecar esse tema, falar, discutir tudo que os integrantes sabem sobre ele, né? Que se trata da descodificação. E a partir daí, a praxis, que é justamente essa reflexão em conjunto com a prática. Isso tudo voltado para a interdisciplinaridade, ou seja, o professor de educação física ele não precisa ficar somente na disciplina de educação física, até porque, para se falar da realidade em torno, não, a gente envolve naturalmente várias outras disciplinas, certo? Isso daqui, ao mesmo tempo, foi verificado com grande clareza ao longo de toda a disciplina, para nós mesmos, alunos do PROEF, onde constantemente nós refletimos sobre o ato de educar, né? Nós nos dado temas codificados, onde nós tivemos que discutir com outros colegas, discutir opiniões, enfim, descodificar mesmo esse tema, certo? Foi indissociável a nossa prática, então, ao longo de toda a disciplina, essa reflexão já de certa forma afetou na nossa prática, seja ela presente ou futura. Então, a praxis também esteve constantemente, né? E a interdisciplinaridade, pois, da mesma forma, é impossível lidar com essas questões deixando de lado as outras disciplinas. Então, temas geradores, além de ser uma proposta muito interessante para ser
tratado com os próprios alunos foi algo que esteve presente para nós mesmos ao longo de toda essa disciplina. Com isso, eu espero ter descodificado a disciplina, a primeira disciplina da turma 3 de ProEF, Problemática da Educação Física. Obrigada a todos que assistiram.